Ai, sempre fico nervosa no começo das lives. Eu fico nervoso para dar aula, sabia? Não, total. Primeira aula, já entra com frio na barriga. Normal. Mas depois vai fluindo. É. Começou já. Desde a hora que você falou que fica nervosa, Ainda tava rolando? já tinha entrado. No começo, assim, da live, uns 10 minutos. Rola o nervosismo. A gente consegue ver o Facebook, né? Os comentários. Consegue, aqui consegue. E aí, você vai ficar com a gente ou vai ficar por trás? Você que sabe. Não, tanto faz. Porque a hora que ele for, tipo, falando as referências, aí seria bom já ir colocando também. Sim. Eu vou tentar anotar, mas eu não sei colocar aqui. Tá bom. Então vamos começar, né? A galera já tá entrando. Ai. Bora, então? Bora. Oi, gente. Boa tarde. Estamos aí mais uma vez fazendo live pro cursinho, mais uma semana, com mais um convidado especial aí somando com a gente. Hoje, nossa, deixa eu apresentar, né? Eu sou a Letícia. Eu dou aula de literatura no cursinho. Tem o Edson, que está junto com a gente também, na produção. Isso. Dá aula de bio também no cursinho. E hoje o nosso convidado é o Paulo, de Araraquara. E hoje ele vem conversar um pouquinho com a gente sobre a sua trajetória enquanto professor de história e um professor preto de história, né, para falar sobre as suas vivências, né, enquanto professor em rede de uma escola pública, né, e através das pesquisas também que ele faz, junto com o REP, participando dessa didática que ele tem na sala de aula. Então, vou abrir para o Paulo para ele se apresentar, falar um pouquinho dele. Podem ir mandando suas perguntas para ser bem dinâmico. O Paulo gosta que a gente interfira aí na fala dele com perguntas, então fiquem à vontade. A gente já separou algumas. E é isso. Paulo, se quiser começar, é tua. Valeu. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite. Fiquei feliz. E como você falou, meu nome é Paulo. Hoje eu sou da cidade de Araraquara. Faz 2 anos, na verdade, que eu moro aqui. Só que eu sou da cidade de Monte Alto, uma cidade que fica aproximadamente 1h30 de Araraquara. E aí, por conta do meu trabalho, eu acabei mudando para Araraquara. E também por Araraquara ter uma questão cultural que eu gosto. Já fazia um tempo que eu frequentava a cidade, né? Por causa de alguns eventos, já conheci umas pessoas. E agora eu estou querendo fazer o mesmo trabalho que eu fazia para além, né, da questão do trabalho aí nas escolas. Também estou tentando fazer aqui em Araraquara. Né? Até a gente está trocando essa ideia, fruto disso. A gente se conhecia aí no dia a dia, em outros lugares, e tá somando sempre. Isso. É isso. Você quer falar mais alguma coisa sobre? A gente pode comentando? Pode começar, eu acho. Então a primeira coisa... lembrei. Não, desculpa. Pode falar. Não, porque quando você pergunta, né? Eu moro em Araraquara, só que eu trabalho, né, na prefeitura da cidade de Nova Europa, que é uma cidade próxima de Araraquara. É uma cidade bem pequena, tem 10 mil habitantes. Trabalhar lá, para mim, está sendo uma coisa bem diferente, assim, né? Pensando na realidade mesmo, está sendo uma coisa nova. Mas, assim, é uma coisa nova, mas uma coisa rica também. Por pensar diferentes realidades. E aí, até pensando no tema, como que a questão da representatividade é importante em todo lugar. Então, eu convivo hoje
com crianças aí que têm, por exemplo, um gosto musical, às vezes, diferente do meu, só que eu percebo como a minha figura ela é política, né? Então, enfim, é importante falar isso também. Quantas escolas tem em Nova Europa? Acho que eu nunca cheguei a pesquisar. Então, são 3 escolas municipais e uma escola estadual. Ah, tá. Que é uma coisa muito louca, né? Porque eu trabalho na escola municipal, né? Sou funcionário da prefeitura. Uhum. Então, por exemplo, o ano passado tinha, se eu não me engano, vamos imaginar a parte da manhã, né? Na parte da manhã tinham 3 nono ano. Tinha 3, beleza. E aí, quando vai para essa escola estadual, junta todo mundo em 2, né? E você pensa a quantidade de alunos, que eu sempre fico pensando isso, né? Como que eles dão conta. E às vezes, por exemplo, você pegar, tem ano que tem mais, assim, entendeu? Então, eles dão um jeito de juntar tudo no primeiro ano do ensino médio. Já é uma coisa para a gente pensar, né? Como que a educação no estado ela está acontecendo, né? Como estão tacando pessoas, assim, mutuando pessoas. Nossa, tumultuando mesmo, né? Até aqui em Araraquara, que tem bastante escola, a gente tem esse problema, né? Sim, sim. Salas de aulas lotadas. Sim, eu vejo como um projeto, né? Eles querem isso, querem sala lotada, quer professor desanimado, né? É um projeto mesmo, eu vejo. E aí a gente tem que se preparar em dobro, né? Para atuar nesses lugares, né? Sim, então, você pode falar. Não, pode falar. Não, eu já ia engatar a pergunta, mas fala aí, eu já pergunto. Não, então, é porque a gente sempre ouve que muitas pessoas, né? Pessoas que estão na sala de aula falam assim, eu vou ensinar para quem querer aprender, sabe? Acho que todo mundo que foi aluno de escola pública ouviu isso. E aí eu fico pensando, né? Quem quer aprender numa sala com 45 pessoas, ventilador tudo quebrado, sabe? E aí, tipo, você tá querendo, às vezes é o banheiro, aí a pessoa fala assim, não vai, sabe? Vou dar um castigo pra sala inteira, que agora ninguém vai sair dessa sala. E aí, sabe? Tipo, já era, agora vocês vão aprender, né? Sei lá, quem quer aprender, né? O que eles estão chamando de aprender. Então, e qual que é essa figura, né, que a gente, enquanto professor, passa para eles, né? Qual que é essa visão mesmo que eles têm da gente, ainda mais nesses espaços, né? Que por mais que a gente lute, tipo, para ter uma sala de aula libertadora, né? Como algumas pessoas falam, que seja uma sala de aula diferenciada e mais diversificada nas estratégias didáticas mesmo. Sim. Ainda assim, é um lugar que para muitos alunos não chega a ser um lugar de conforto, né? Por conta desses 1001 motivos, né? Que você foi citando. Não, sim, e aí, assim, tem isso e tem uma estrutura que já é para deixar todo mundo frustrado, sabe? E aí, até pensando agora, né, do tema da live, tem uma música do Emicida, que ele fala, acho que é do Emicida, que ele fala, quem tem um sonho frustrado adora frustrar de alguém. Acho que é uma música do Emicida. Que, tipo assim, tem um monte de professor frustrado, aí você chega lá e fala assim, não, vou levar, sei lá, a molecada para... Sabe, no meio da aula, de repente, né, você falou de um tema, e eu falei assim, não, vamos ali na sala de vídeo, assistir, né, sei lá, um vidinho ali de 10 minutos sobre esse tema que eu falei, que tem um vidinho legal. Aí você sai, aí sei lá, a pessoa, a gestão da escola. Não, para você assistir um vídeo, você tem que mandar um documento 2 dias antes, que não sei o quê. Aí você, né, aí você fala assim, não, vai dar certo, fé que tô animado. Aí você vai lá e manda né, escreve um papel lá, que na verdade é uma cópia, né? Assim, aí você chega lá na sala de vídeo, vai ligar o negócio não liga. Aí vai, sabe? Então já entendeu? Já é uma coisa. Tudo. Às vezes eu falo para meus alunos, né? Você pensar a estrutura da escola mesmo, quando eu falo assim, eu gostei da aula, foi porque a professora fez alguma coisa que fugiu um pouco do que eles estavam esperando enquanto aula, né? Porque quando você pensa, eu sempre falo, né, que palavras, assim, são sons. E aí você pode procurar um sentido no dicionário para aquelas palavras, só que a forma que você, né, entende aquela palavra é diferente para cada pessoa. E eu vejo que as pessoas da escola pública, né, aluno e aluna da escola pública, quando você fala ter aula, já é uma coisa ruim,
né? Tudo que ter aula já é ruim. Tanto é que, sei lá, se eu levo uma música, eu falo assim, gente, hoje a gente vai ouvir essa música, né? Tipo, vai conversar sobre essa música. E aí, chega no final da aula, a galera, ô, professor, nem teve aula hoje, hein? Caramba, foi legal, só ficam trocando uma ideia. Você tá entendendo? Porque, assim, ter aula é uma coisa diferente, se é a forma que eles assimilam essa palavra, né? Se torna maçante, né? Sim. Ou até mesmo a estrutura, né, que a maioria dos professores tem como didática na sala de aula, né? Que é uma coisa mais tradicional, que é aquilo que todo mundo está acostumado, né? E ao mesmo tempo que é maçante, né, acaba se tornando comum, né? Tipo, é difícil a gente ter professores com essas práticas como a sua, de usar o rap nessa didática, que é algo diferenciado daquilo que eles estão acostumados, né? E ao mesmo tempo tem essa... não é repressão a palavra, é tipo um afastamento, sabe? De também não querer experimentar essas outras estratégias de ensino, né? Sim, sim, sim. Então, e aí eu acho também que tem algumas pessoas, né, que essa questão de estar frustrado, assim, com o trabalho, e aí quando você vai fazer alguma coisa que, né, pô, sei lá, aí a galera já começa a te desanimar também, sabe? Nossa, é muito louco quando a galera fala sabe, tóxico, né, que a galera fala, ai, pessoas tóxicas, ambientes tóxicos. O maior de todos é a sala dos professores. Gente, é sério, tipo assim, você tem que tomar um banho de sal grosso todo dia que você sai, tomar um banho de umas ervas, porque, assim, o negócio da sala dos professores é muito pesado, é muito, sabe, é muito peso, muito forte, porque é justamente isso, né, vai se arrastando, e aí se você não fazer nada para além daquilo, para você não se prender, uma hora você é corrompido pelaquela estrutura, sabe? Sim, né? Nossa, e aí é muito fácil, né? Eu vim aqui, né? Eu vou fazer uma média e falar que eu nunca reproduzi uma fala desses professores. Lógico que sim. Às vezes eu falo uma coisa, sabe, quando você tá nervoso, o negócio ali. Aí você fala uma coisa pra criança, fala assim, gente, o que eu tô falando? Né? E, tipo, né, essa coisa que você vai ouvindo uma hora, né? Então, eu costumo até brincar que eu gosto de, sexta-feira, eu gosto de ir no pagode. Por quê? No pagode você dá uma relaxada, né? Costumo brincar, porque eu vou mesmo, né? Mas que é o ambiente, né? Que é para justamente dar essa, nossa, agora eu vou, sabe, ficar tranquilo, porque senão você fica ambiente pesadíssimo. Tem uma pergunta aqui de uma das professoras do cursinho, a Gabriela. Acho que o Edson vai colocar aqui pra gente. Aí ela diz, boa tarde. Na minha escola tinha esquema de aluno protagonista. Era muito frustrante, porque apesar de você se esforçar e fazer pequenas conquistas, quem era reconhecido era sempre o aluno nota 10. Super desanimador. Ah, sim, pode crer. Então, eu não sei como que funcionava essa questão do aluno protagonista aí na escola dela. Mas, né, assim, pelo título aí, o que eu percebo que acontece? As pessoas partem da sua realidade para pensar o que o aluno tem que aprender, o que é conhecimento. Então, por exemplo, o que é progresso na educação, né? Então, por exemplo, não leva em consideração a estrutura familiar da criança, né? O que ela passa para conseguir chegar na escola, o corre que ela está fazendo para estar ali, né? E aí vai ser sempre, aí você, sei lá, o aluno, ele que é considerado um aluno ruim, ele consegue alguma coisa ali, consegue fazer alguma coisa, os professores não vão valorizar tanto quanto esse aluno protagonista. E é muito louco, porque esse aluno protagonista tem uma coisa que ele está inserido num lugar de privilégio, assim. Sabe? Com certeza. E eu já trabalhei em escola que tem aluno destaque, né? Nunca, aluno protagonista, né? Não sei se é um título que dá. Eu já trabalhei em escola que tinha um prêmio, assim. E aí eram os professores que... nas reuniões que tem, né, TPC e tal, no dia, ia escolher esse aluno destaque do bimestre, né, vamos fazer uma coisa para incentivar. E aí era sempre o aluno branco, sabe, porque já vem essa questão, né, o peso que é, aí pensando, o peso que é para um menino negro fazer uma coisa e o peso que é quando um menino branco faz as coisas da escola, sabe, consideradas erradas na escola. Como que a culpa, né, o aluno negro, ele é muito mais culpabilizado, porque ele já, né, tem essa questão do racismo, que vai colocar ele sempre como essencial mesmo. É uma relação meio que assim. Quando esse aluno negro, sei lá, o pai dele
tá preso. Entendeu? Então todo mundo já tá esperando. Tipo, ele vai ser igual, sabe? Aquela olhos que condenam, tá todo mundo assim, já, tipo, uma hora ele vai fazer. E aí ele tá, tipo, não, o normal dele não é ele tá prestando atenção. E a galera fica, nossa. E aí, sei lá, ele ficou uma aula ali prestando atenção, as próprias pessoas que trabalham falam assim, nossa, o que aconteceu? Sabe? Dá uma zoada nele ali e tal. Né? Então ele é visto como a essência do mal, sempre. Então ele nunca vai ser esse aluno protagonista. Certo? Nossa, e quando isso acontece, né, geralmente, na verdade, assim, sei lá, se acontece de ter um aluno negro que acaba sendo esse protagonista, né, como você falou, não vai ter tanto esse prestígio mesmo pela parte dos professores, porque além de ser algo que eles não esperam, né, o próprio aluno se frustra com isso, né, tipo, nossa, por que eu também não posso ser assim? Por que eu também não posso estar aqui? Né, eu acho uma perda de tempo, na verdade, né? Não sei se ainda tem isso das escolas. Tem muita coisa que você não imagina. Eu ainda sou graduanda. E, gente, absurdo. Absurdo. E aí, engatando nisso, tipo, como que começou? Gente, como que vocês... Uma vez eu fui o aluno protagonista, não fui o aluno protagonista, mas eu fui o aluno que ganhou um prêmio. Mas aí, dividiram meu prêmio, agora que eu tô... Gente, assim? Dividiram meu prêmio, porque eu devia estar no, sei lá, terceiro ano, eu tenho uma lembrança. Eu lembro que era um negocinho de assoprar, que era uma bolinha que eu queria muito. Assim, já era, vou ganhar esse prêmio, vou ganhar. Só que na vez que eu ganhei, dividiram meu prêmio. Eu só queria título de lembrança mesmo, que dividiram meu prêmio do aluno protagonista. Foi quase. É porque eu tô pensando nisso, porque eu nunca fui o aluno que, às vezes as pessoas perguntam, né, nossa, você era um aluno exemplar? Nunca, gente, nunca fui um aluno exemplar não, sabe? Tipo, nunca fui. Né? Eu tava vendo o Sérgio Vaz, um dia ele postou o boletim dele, eu falei, gente, vocês vêem meu boletim? Sabe? Vários. A história. Então você era a pessoa que gostava muito de história, porque agora você dá aula de história, não gostava nada, gente. Eu nunca tive um professor ou uma professora boa de história. Nunca alguém que deu aula de história foi, nossa, foi muito bom. Sabe? Foi sempre. Não, acho que eu te cortei. Não, então, eu tava vendo um vídeo de um cara, ele tava falando sobre apropriação cultural. E aí, que é uma coisa que agora eu tenho uma bronca já com isso, né? Assim, tipo, vou explicar. Porque a galera fala assim, na escola eu só aprendi que foi a Princesa Isabel, acho que você viu esse vídeo, que a Thais Araújo, que ela questiona a Ivete Sangalo, e depois o cara entra comentando, né, questão de apropriação cultural. E aí no meio do vídeo ele pega e fala assim, na escola eu só aprendi que a Princesa Isabel, boazinha, né, não sei o que, foi lá e libertou os escravos e tal. Aí eu falo que eu tenho uma bronca, que toda vez eu penso isso, assim, gente, essas pessoas não tiveram aula comigo, eu fico pensando na minha importância, né. Você, tipo, Geander. Sim, mas tipo, uma galera... Nossa, rolou uma situação no começo desse ano, né, ai meu Deus, espera aí que eu apertei aqui o negócio, deu certo, que eu dei aula, né, com a galera, assim, 2 anos, e aí foi uma menina. E aí ela foi pro ensino médio, né? Que eu dou aula até o 9º ano. E aí no ensino médio, tem um irmão dela que eu dou aula ainda. Aí o irmão dela chegou um dia a conversar comigo revoltado. Ele falou assim, professor, nossa, o professor da minha irmã é muito burro. Assim, aí eu, né, ela falou assim, gente, não pode falar que é burro, né? O que aconteceu? Não, professor, ele tá falando que a culpa da escravidão era dos próprios negros. Eu falei, ele é mesmo. Né? E aí, rola umas paradas. E aí ele veio contar revoltado, né? Ele falou assim, gente, aquele professor é muito burro, né, professor? Eu falei assim, já era ética, é burro mesmo, né? Porque, só que aí, qual que é a ideia? Ela, né, tava no ensino médio tendo aula com essa pessoa e ela tava revoltada de, tipo, ele ser considerado um professor tá falando uma coisa dessa, né? Só que aí a questão a gente sabe que ele não é burro, né? Ele tá defendendo uma ideia. Sabe? Essa pessoa que está dando aula está defendendo um projeto, né? Só que aí essa questão da importância, né? Tipo, as pessoas que eu dou aula, elas vão saber, né, que a Princesa Isabel ela não libertou ninguém, sabe? Que a gente nunca precisou dessa ajuda branca para ter as nossas conquistas, sabe? Porque até, né, falando uma coisa que eu tenho pensado muito,
tem muita gente vindo nessa, a gente precisa dos brancos, assim, gente, né, eu acho que a gente tem que conversar melhor sobre isso, né, e parar de reproduzir, assim, sabe, frase feita, a gente precisa de vocês na... Eu acho que tem uma discussão muito mais profunda, né, porque, assim, eu acho que essa galera branca, primeiro, tem que resolver os problemas delas, assim, sabe, tipo, mano, porque, tipo, assim, eles estão doentes, sabe, porque, assim, a pessoa privilegiada, nós somos pessoas pretas, né? A gente está nos lugares, a gente percebe esse privilégio branco, assim. E as pessoas brancas estão aqui, ó, tipo, tranquilona, não estão nem aí. Sabe? Eu acho que primeiro... essa noção de privilégio, né? Sempre foi algo normal, nunca existiu essa noção. E aí a galera, não, agora a gente vai ajudar, sabe? Aquele... Ai, tem um cara do youtuber, como é que ele chama? Mas esse nome dele. Que agora ele tá o benfeitor, sabe? Daqui uns dias vão escrever nos livros que ele era tipo a Princesa Isabel, que libertou. Ai, como é que chama, cara? Ai, um youtuber que as crianças gostavam. Isso, Felipe Neto, é isso mesmo. Felipe Neto. Agora, tipo, eu tava pensando esses dias, sabe essas viagens? Eu falei assim, gente, sem zoeira, daqui, sei lá, 100 anos vai parecer que o Felipe Neto que conquistou as coisas, tudo. Sabe? Porque a gente não precisa dessas coisas, sabe? Acho que primeiro essas pessoas brancas elas têm que começar a resolver os próprios problemas, sabe? As próprias questões. Né? A gente tá aqui, ó. Tanto é que essa galera branca, ela vem... Várias lutas que a gente... Né? A gente luta, e tem pessoas brancas que vêm na onda e conquistam as coisas por causa da nossa luta. Sim. Né? Muita... Né? As próprias cotas aí, se a gente pensar, né? Foi muita... Né? A questão da luta do movimento negro mesmo, e aí também tem a questão de outros tipos de cotas que tá rolando e tal. Mas quem tá ali na linha de frente é o movimento negro. E pensando nesses fatos históricos que você está citando, essas conquistas, essas lutas, já engata uma das perguntas que é perguntando quando que você decidiu seguir essa carreira, estudar história e ser professor? Tipo, teve algum momento que você decidiu, é isso que eu quero? Ou se, sei lá, você entrou na graduação e depois entendeu o papel do professor? Como que foi esse processo para você, ainda pensando nessas questões da negritude? Uhum. Então, né, pensando aí na questão da negritude e refletindo também sobre o que é o ensino público, durante toda a minha formação em ensino fundamental e ensino médio, eu não tinha perspectiva de fazer faculdade, de estudar nada. É todo aquele ensino pensando assim, ó, eu tenho que ter o terceiro ano do ensino médio, porque aí eu consigo emprego, sabe, em fábrica, consigo emprego aqui, que, tipo, na minha cidade, né, Monte Alto, tem uma frase muito, sabe, tipo, sempre fala, tem uma fábrica lá e tal, e a galera sempre fala assim, não, já era, vamos entrar naquela fábrica, porque lá tem plano de saúde e tem cesta básica, sabe? E para você entrar nessa fábrica, você tem que ter o ensino médio. É bem o formato da escola, né? Porque para que a escola pública ela é projetada? Então eu estava nessa, né? De acabar o ensino médio. Eu lembro que no ensino fundamental eu estudava pra caramba e tal. Só que aí no ensino médio eu fui trabalhar, porque já veio uma questão da estrutura capitalista, porque eu já queria comprar umas coisas, sabe? Queria comprar uns tênis, queria comprar umas paradas. E aí eu parei de estudar, falei assim, já era, eu vou só ir, sabe? Estudava à noite, aí eu ia na escola só mesmo ali, sabe? Cansadão, fazia mais nada, sei o quê. Porque eu queria ter o terceiro ano do ensino médio, porque aí eu conseguia entrar numas fábricas, umas paradas que tinha lá. E aí eu conseguia entrar, né? Conseguia entrar numa fábrica e tal. Só que aí tem um momento que eu começo a me questionar, até a influência de uma pessoa que trabalhava comigo. Eu começo a me questionar sobre o que é ter uma profissão, sabe? Pô, isso aí não é uma profissão, sabe? Tipo, eu tô trabalhando aqui, se eu sou demitido, eu vou ter que procurar trabalho, qualquer coisa, sabe? Sair daqui... E aí, enfim, aí nessa teve um momento que eu tive um start, assim, gente, eu tenho que estudar e tal. E eu sempre tive essa coisa de gostar de estar em contato com pessoas, né? Meu primeiro trabalho foi no supermercado, e eu curtia pra caramba, sabe? Né? Lidar com as pessoas ali, conversar e tal. E aí, falei assim, pô, tem que trabalhar lidando com pessoas, aí sem saber. E aí, tipo, até aí, isso eu já tinha 18, 19 anos. Até aí, nem, sabe, fazer faculdade e tal. Mas aí eu entrei, fiz um curso técnico, sabe? E aí, nesse curso técnico, eu já conversava com os professores sobre fazer uma faculdade, fazer alguma coisa. Só que tem uma coisa muito louca, né? Que é assim,
E aí eu decidi um dia, até por influência do amigo meu, né, ele chama Eduardo Costa. Até outra live que eu estava fazendo, até falei que ele é escritor, né, ele tem 2 livros, chama Colar de Ignis, muito bom. Né, ele dá aula de língua portuguesa. Ó, você estava pensando em pessoas para convidar, né? É muito bom. E aí, por influência dele, a gente tinha um grupo ali de pagode, a gente ficava conversando sobre as músicas e tal, não sei o quê. E aí ele começou a falar assim, pô, você já viu como você gosta de história? E eu comecei a conversar com os meus professores do técnico sobre eu fazer, né, curso de história e tudo mais. Só que aí, eu lembro que teve um professor que ele me falou, né, que tinha na São Luís, né, em Jaboticabal, né, que é uma faculdade particular que foi onde eu estudei, e tinha na Unesp de Franca. Eu falei assim, por que você não tem? Só que na minha cabeça, assim, gente, nunca que eu consigo, né, entrar numa faculdade pública. Tipo, era uma coisa assim, ó, totalmente, né, distante. Absurda. Uhum. Mas sei lá, eu falei, gente, nem vou... Mas assim, é uma parada que eu nem tentei, sabe? Tipo, nem tem... Falei, nunca que eu vou, né, tentar, porque eu não tenho capacidade. Por exemplo, na minha família nunca ninguém nem fez faculdade, sabe? Tipo, meus amigos ninguém nem fez. Isso já é louco que eu vou, né? Que eu vou conseguir. Até tem um amigo meu, né, ele chama Johnny, ele faz engenharia elétrica na UFSCar. E um dia a gente estava conversando, né? Ele falou assim, cara, se eu soubesse como que era, eu tinha tentado medicina, sabe? Engenharia elétrica é foda. Eu falei assim, mano, eu tinha tentado medicina. E aí depois que eu acabei, né, eu fiz da São Luís, eu comecei a fazer umas matérias, assim, tava assim, gente do céu, é muito suave, assim, sabe? Assim, sem falsa modéstia, né? Partindo da minha capacidade. Eu sei que eu conseguiria tranquilo, só que eu já estava em outro momento e tudo mais. Uhum. Né? Mas é como que o sistema, né? A universidade, ela não foi construída pra gente, né? Tipo, sei lá, uma estrutura ali que não é pra gente. Lógico que a gente, né, tenta ressignificar, destruir. Acho que a gente tem que destruir toda essa estrutura. Mas, enfim. Mas não é um lugar que é agradável pra gente. Uhum. Mas aí só, é que eu sempre, né, contextualizo as coisas, mas assim, só respondendo a tua pergunta direta, não foi de um dia para o outro que eu decidi fazer história, sabe? Foi uma série de acontecimentos na minha vida, né? Isso, né, que na história é isso, né, são processos. E aí foi um processo de eu entender a minha realidade, né, ter contato com pessoas, conversar com pessoas mais velhas, amigos que começaram a me falar, por que você não faz, sabe? Eu acho que às vezes a gente, que também é fruto do racismo, a gente não percebe nosso potencial, sabe? Sim. Né, de conquista, até onde a gente pode chegar. Tanto é que já aconteceu muitas coisas na minha vida, né? Assim, de encontrar pessoas que eu trabalhei junto, de encontrar pessoas que foram meu chefe, e aí a galera, nossa, mas você tá dando aula? Caramba, sabe? De ficar surpreso. Uhum. Sabe? Porque, tipo, essas pessoas que me faziam duvidar também, né? Porque, de uma forma indireta, elas estão falando assim que a gente não consegue, sabe? E aí até tem a ver com a questão de hoje eu trabalhar com rap, sabe? Ah, tá. Uhum. Tem um porquê, então, também. Sim. Porque você pensa a autoestima, né, do jovem preto, assim, eu tenho 29 anos, né? Assim, posso falar sobre as pessoas mais velhas. Mas minha autoestima, ela é construída toda através do rap, sabe? Toda não, né? Acho que é uma palavra muito forte. Mas, assim, o rap tem uma influência muito forte, né? Da questão da autoestima. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu fui no show do Racionais, sabe? Sei lá, o show do Racionais, acho que tem umas 200 pessoas no palco, porque eles chamam os amigos dele. Né? Tipo, eu falei, meu Deus, que loucura! E eu falei, cara, você sai assim, você fala assim, gente, tipo, cara, é tudo igual eu, sabe? E aí Sim. O rap, ele vai fazer esse contraste, né? Tem toda uma estrutura, né, relacionada com a tua pergunta. Tinha toda uma estrutura falando que eu deveria trabalhar nessa fábrica, que eu deveria servir essa indústria, né? Uhum. Gente, olha que louco, né? E aí minha perspectiva de vida durante o momento foi ter um trabalho que tinha convênio e cesta básica. Sabe? Esse é o foco. Já era, assim, já era. E aí tem uma galera aí tem um rolê que a galera conversa, né? Onde eu cresci, a galera fala assim, não, já era. Aí você fica um ano, porque tem um período de experiência lá, tal. E aí você fica um ano, já era, dá para financiar um carrinho, depois compra uma moto, já era. Tipo, zerou a vida. Você tá construindo, tipo, a sua vida em cima daquele trabalho e fica só nesse meio, né? Tipo, você não vê outras perspectivas também. Sim. Você tá ligado? Aí é muito louco como quando eu começo a refletir sobre isso, trabalhando dentro dessa fábrica, né? Eu, assim,
nessas conversas, né, com pessoas próximas a mim, e também ouvindo muito rap, né? Foi uma época que eu estava ouvindo muita coisa, e eu começava a prestar atenção. Eu me ligo muito em questão do ao vivo, sabe? Eu acho que o ao vivo é muito louco, assim, como, né? E aí é sempre shows ao vivo que a galera falava uma coisa, falava outra. Eu falei, caraca, que louco, né? E aí foi aí que eu fui construindo essa autoestima, pensar, pô, né, eu consigo fazer uma faculdade. Mas aí mesmo assim ainda não tentei, né, sei lá, fazer uma faculdade pública, porque era uma coisa muito distante, sabe? Era uma coisa muito distante ainda. Que é uma coisa que eu tento construir, né, para as crianças que eu dou aula, assim, gente, você, né, tem que pensar maior. Eu lembro que uma vez uma professora falou que nossos sonhos têm que ser maior que o lugar que a gente nasceu, sabe? E aí, tipo, a gente cresceu e tal, né? Enfim. Tem uma pergunta aqui de uma das professoras, da Júlia, e aí eu vou engatar com uma outra aqui também que tem. Então ela diz, a representatividade é um processo muito importante. O quanto você acha que seus projetos têm contribuído para pessoas negras? E não só isso, mas como também a perspectiva de alunos brancos e privilegiados? E aí, juntando com isso, pensando nesse processo de representatividade que ela está dizendo, você mesmo falou que não teve nenhum professor de história, tipo, que te influenciou também a fazer história, né? E que seja negro também, né? Sim, sim. Então, durante... E aí eu estou pensando ensino fundamental, no ensino médio e tudo, né, assim. Aí na faculdade eu tive um professor, que é o Márcio. Assim, ele é um professor... É muito louco, porque é uma coisa que eu também tenho questionado, né? Porque a gente, assim... Eu entrei para fazer história, que é toda a graduação é assim, né? Tipo, gente preta na universidade é isso, né? Tipo, eu entrei para fazer história e saí formado em história e racismo, sabe? Porque você vai fazer... E aí o Márcio, ele é um cara que ele dava aula de história medieval, sabe? Ele é um cara que falava, tipo, de história medieval. Ele é o cara preto, ele não ficava... Né? Ele deu história da África para mim também, né? Eu acho que já era o único preto. Ele é muito capacitado, lógico, não tô falando isso. Mas tem uma estrutura, enfim. Não tinha outra pessoa lá preta para dar aula também de história da África, sabe? Onde eu estudei. Ele era um professor preto, pelo menos que eu tive conhecimento. Mas, enfim... E aí ele falava sobre outras coisas também que eu gostava muito. Mas aí, pensando na pergunta sobre a questão da representatividade, eu vejo, tem muitas crianças que eu dou aula que muda a forma de se perceber, sabe, como pessoa. Pessoas negras e brancas. Então, e aí, agora eu tô falando das pessoas negras mesmo, né? Assim, acontece, né? Com as pessoas brancas, eu vou até comentar sobre isso também. Mas o que eu quero dizer, por exemplo, já aconteceu comigo de eu ter crianças ali que estava no processo de transição e tudo mais, e aí a galera reproduzindo racismo, falando do cabelo da pessoa, que não sei o que, não sei o que. E aí quando eu chego para dar aula, e aí o cabelo que é zoado é o cabelo igual do professor. E aí, olha como que é o privilégio, esse privilégio, né? Que a gente tem que articular, né? Porque são pessoas em formação. Então, até então, a menina, ela tem o cabelo, que é o cabelo feio, né? Tipo, ridículo, que ninguém sabe como que lida e tal. E eu sempre, no decorrer das aulas, né? Que é assim, né, gente? Eu dou aula de história. Então, eu falo de outras coisas. Falo só de... E eu... alguém quiser me convidar um dia, falar de outras coisas de história, me chama, eu sei. Aí, às vezes eu tô, sei lá, vamos pensar um tema bem... Capitania hereditária, que é o tema mais chato do mundo. Capitania hereditária. Aí eu tô dando aula de capitania hereditária, não sei o quê, rolou, né? Aí sempre tem aqueles 5 minutos que a aula acabou. Então, vamos pensar esse exemplo dessa menina, que ela tava fazendo transição capilar. Aí acabou esses 5 minutos, né, a aula, o que eu fazia? Eu começava a falar de creme com ela. Falei assim, pô, não sei o quê. E eu lembro que ela falava que ela penteava o cabelo, sabe? E eu comecei a falar para ela assim, nossa, né, que tipo, quebra o cabelo, tipo, nosso cabelo não precisa, né, desembaraçar, não sei lá, na hora que você tá tomando banho e tal, sabe? E aí, as crianças brancas, elas começavam a ver aquilo e falavam assim, putz, a atenção não tá toda em mim.
entendeu? Nossa, total. Aham. E é muito louco, porque eu, quando professor, eu percebo isso, né? E aí, as crianças, elas tentam chamar atenção também. E aí, que é muito legal a criança, porque a criança, ela, né, tipo, ela fala, né? Os adultos pensam e não falam. E aí, a criança sempre... Gente, é toda aula, toda sala que eu... Né, assim, logo no começo, rola isso. Da criança pegar e falar assim, nossa, professor, eu queria ter o cabelo igual o seu, sabe? Tipo, até então, ninguém queria. Mas agora... Aí esse rolê de eu pegar e falar assim, não, tipo, eu não tô falando que o meu cabelo é melhor, eu tô falando que a gente tem que, né, se sentir bem com o cabelo que a gente tem, sabe? E aí esse rolê de eu pegar e falar assim, pô, mas meu cabelo, como o meu cabelo e dela é parecido, a gente tem coisas em comum, que a gente conversa e tudo, mas aí, né, aí eu dou essa abertura também para as crianças falando, aí, como que você cuida do seu cabelo? Você tá entendendo? Uhum. E aí o que eu percebo? O choque que é, né, tem uma questão da autoestima da criança preta, pô, tipo, meu cabelo é bonito, essas coisas. E o choque que é para a pessoa branca não ser mais o centro da atenção e não ser a pessoa que todo mundo tá pagando pau. Sim, você tá ligado? Sim. E aí, diretamente, o que vai resultar na vida dessas pessoas no futuro, eu não posso falar diretamente, né? Assim... A gente espera algumas coisas, né? Mas não dá para dizer ao certo. Porque toda a mudança é uma violência, assim, né? E com certeza a formação dessas pessoas não foi igual, né, de outras pessoas, não foi igual a minha, que nunca teve uma pessoa preta que estava pontuando isso, né? Mas já teve casos que eu dou aula faz uns 5 anos, né? E aí eu dava aula antes no ensino médio. E aí já teve casos de pessoas que eu dei aula, né, que estão fazendo faculdade e tal. Eu fui até dar uma palestra onde eu estudei, e aí tinha um menino que ele estava estudando lá, fazendo história, e aí ele falou que uma das coisas que incentivou ele fazer história foi as coisas que eu falava na aula. Olha, sabe? Isso. Tipo, olha a potência, né, que isso traz. É, muito louco. Porque eu acho que essa questão de ser professor, às vezes a gente fala as coisas e a gente não percebe, né, o quanto que a gente tá influenciando as pessoas. Sim. Uhum. E aí, enfim... E aí ele pegou e falou que, tipo, eu lembro outro rolê que também que aconteceu que foi muito louco. Eu falei assim, gente... Que teve um aluno que ele me deu um presente, e aí ele pegou e falou assim, professor, eu tô te dando esse presente, que é um colar que é o mapa da África. Aí ele pegou e falou assim, ó, eu tô dando esse presente para você, porque você foi a primeira pessoa que falou dos pretos para mim, sabe? E, tipo, o menino tá, sei lá, no 8º ano, sabe? O moleque passou 8 anos. Sim. Tipo, ninguém tinha falado de umas coisas que é importante. Ninguém tinha falado da vida dele, né? Tipo... Né? Que é a base, né? De muitos dos estudos, assim, que ele vai ter ao longo do... Ou pelo menos deveria ter ao longo da trajetória na escola. Não, é louco você pensar essa questão, deveria ter. Porque quando vem essa questão de ser obrigatório ensinar história e cultura africana, tem um rolê muito louco que as pessoas ensinam história africana, né, história afro-brasileira, com um olhar todo europeu, sabe? Porque não tem informação. Não tem informação e não tem vivência. Sabe? Que é duas coisas quando eu falo que a didática, né, minha didática, né, vem através do rap, porque o rap é isso, você tem que ter vivência, sabe? Você tem que ter uma formação ali, né? Você também tem que ter uma vivência. O mínimo de, sabe? Não sei como que as pessoas brancas vão ter essa vivência, porque, como eu falo, tem uns problemas que eu acho que elas têm que resolver sozinha, né? Não sou eu que vou resolver. Mas não tem como, sabe? Porque, ó, um exemplo. Eu tava conversando com uma amiga, né, que mora aqui no prédio que eu moro hoje. Eu lembro quando eu comecei a deixar meu cabelo crescer, eu ia comprar creme, as pessoas, todo mundo que trabalhava ali, tipo, todo mundo branco, sabe? Nesses lugares que vende creme. E a pessoa não sabia me falar um creme para passar no meu cabelo, porque o cabelo dela é liso, ela não sabe, sabe? Eu lembro que mandava uns creme lá, carão, que quebrava tudo o meu cabelo, que eram uns creme muito fortes. Você tá entendendo? Então, tipo, ela não... Você tá entendendo? Então, é esse rolê que você falou, né? As pessoas deveriam aprender, só que mesmo quando um professor, às vezes, ele se dispõe a falar, ele usa toda uma subjetividade que é branca. Sabe? Porque pra tentar dar uma moldada, tipo, no assunto mesmo, né? Porque, sim. Não sei, pelo menos agora, apesar sei lá, das nossas questões estarem sendo muito mais faladas abertamente do que em alguns anos atrás, ainda assim, tipo, tem professores que têm esse medo mesmo de tratar sobre essas coisas na sala de aula, mas ao mesmo tempo também de estar fechado nessa concepção tradicional e eurocêntrica, né, que é de
tipo, não tratar sobre esses assuntos porque, tipo, não me interessa ou, sei lá, não estudei sobre. Sim, sim. Sei lá, é muito louca. Mesmo com a lei, a 10.639, né? Uhum. 2003, ainda assim tem muitas falhas, né? Tipo, tem vários estudos, assim, depois desse ano em relação à lei que, não sei, parece que não se aplica, não é que não se aplica, as pessoas parecem que realmente não tem esse querer mesmo de falar sobre África, sabe? E eu Sim, acho que não falar sobre África ou não falar sobre as questões sociais é ignorar todo o resto. sim, Que sim. é a base, né? Tipo, é a base de muitas discussões que os alunos vão ter, não só em história, né? Como em biologia, em aula de português, tipo, tem que falar sobre, né? E, tipo, essas Eu, questões existem. eu tava vendo um texto, quando teve aquele protesto da galera que faz entrega, break como que chama? Break dos... Break dos apps? Isso. Aí a Erika Malunguinho, ela fez um texto falando sobre a importância de não se ignorar nenhuma parte do processo, sabe? Você comprou um produto, tem todo, né, um processo, partes para chegar até na sua casa, né? E essas pessoas estavam sendo ignoradas. E aí eu reflito sobre o que você falou. Que assim, gente, ensinar história e não falar sobre a história da África, não tem como, sabe? Tipo, não tem como você pensar a existência, né? Porque sempre os professores de história vão refletir assim. E outras matérias também, né? A história é pensar o ser humano ao longo do tempo, entender as coisas que aconteceu para chegar, né, do jeito que a gente está hoje. Assim, gente, como que vocês estão ensinando isso sem falar de África? Uhum. Você tá entendendo? É impossível, não tá acontecendo. E aí é o rolê da escola, né? Que a escola é uma mentira. Você tá entendendo? A escola é uma mentira. Várias coisas que acontecem na escola, eu fico, Nada para gente, ser desse jeito, né? gente, é muito, sabe, é um rolê, tipo, muita mentira na escola, assim, né? E aí a galera fala assim, ó, tipo, na verdade, né, para que serve a escola? Eu tô pensando em escola pública e partindo das minhas vivências mesmo. Né? Uhum. É para criar pessoas para o mercado de trabalho, sabe? Tem que ter um mínimo de conhecimento, algumas relações ali que é para entrar no mercado de trabalho. Você tá entendendo? E tem uns processos que não precisam. Tipo, a história da África. Por exemplo, eu trabalhava nessa fábrica que fazia peça de borracha. Para que você não vai usar a história da África? Então, vamos, sabe? Tanto é que a maioria, os professores, eles falam assim, gente, não dá para eu ensinar a matéria, eu tenho que ficar ensinando ele a se comportar, sabe? E é assim, ensinar a pessoa a não ser crítica. Tem muita gente que odeia quando, né, um aluno questiona. Então, Nossa, o que é o, né, que está sendo o trabalho dessas pessoas? Domesticar, né, crianças ali, para quando terminar o ensino médio, entrar no mercado de trabalho e ser bons funcionários, entendeu? E aí quem vai ser visto como bom aluno, como uma boa aluna? Quem obedece mais. Você tá entendendo? Com certeza. Uhum. Você tá obedecendo. Gente, quando a gente para ver a galera que canta rap, geral fala assim, gente, eu odiava a escola. Aí você vai ver, né, o que as pessoas escrevem, fala assim, caraca, mas na hora que você está escrevendo, olha o teu potencial. Assim, gente, só que a escola era uma droga. Né? Porque eu não era sabe, eles não conseguiam me domesticar, sabe? Tipo, me enquadrar, acho que a palavra é enquadrar, né? Me enquadrar, eu questionava, e aí o que é? Quando você questiona muito, vai para a diretoria. Sabe? Vai para a diretoria. Já é. E aí é muito louco, né? Quando eu falo que a escola é uma mentira, porque aí tem um rolê que a galera fica preocupada, né? Ai, será que eu vou reprovar de ano? Tal. Aí a gente chega nas reuniões internas, o que a galera combina? É o seguinte, esse moleque, ele tá dando muito trabalho. Vamos passar ele, vamos mandar ele para outra escola, já era, passa. Inventa a nota aí, sabe? Tira as faltas. Toda pessoa que deu aula na escola sabe que acontece isso, só que as pessoas não falam, né? Que é a cordialidade que existe no Brasil e que nas letras de rap, que no rap não existe. Exato. E é por isso que as pessoas têm esse pé atrás com o rap, né? Que na verdade eles estão falando tudo aquilo que deveria já estar sendo falado em outros espaços, né? Não só na música. Sim. O Racionais mesmo, né? O Racionais, eles, tipo, são anticordiais. Sabe? A prova de como o Racionais é anticordial é o quê? A esquerda branca, ela não aceita a crítica, sabe? Não aceita a crítica. Depois vai descer uns comentários aí que eu tô falando mal da esquerda. O que acontece?
Aí, gente, todo mundo sabe, a gente tá perdendo vários espaços por causa que a esquerda tá num negócio lá de, né, partido que tem expressão na esquerda tá com um negócio lá de 89, não, mas você já leu tal coisa? Não, gente, tem uma base que tá acontecendo desde 89, o mundo já mudou um monte de coisa. Aí, tem aí o Mano Brown cola, né, como chama lá? Aí. No comício, né, que teve no Rio, do Lula. Comício? Foi. É comício, seu nome. É comício? Acho que foi isso, falar errado. Aí o Mano Brown colou lá e tava o Lula, e tava toda a galera lá, não sei o quê, todo mundo, já era, vamos virar, a gente vai ganhar. E todo mundo que fala, sabia que o negócio já tava na ladeira sem breque, né, sabe? Porque esse projeto aí dessa direita está sendo construído há muito mais tempo, né? Tipo, tá muito tempo. Então o negócio já tava meio desandado, só que lógico que a gente não ia entregar os pontos e tal. Aí o Mano Brown colou lá e falou as verdades. Falou assim, ó, a gente tem que voltar para a base. Né? E tava todo mundo, a galera do PT, tava lá, o Mano Brown falou assim, ó, a gente tem que voltar para a base. E o que a galera que tá assistindo começa a vaiar o Mano Brown? Né? Não, você tá errado. O Mano Brown falou assim, ó, qualquer coisa eu vou embora daqui. Tipo, eu não preciso disso. Sabe, eu tô falando a verdade. Vocês não querem ouvir? Você tá entendendo? Uhum. Então, acho que o rap é essa, né, assim, essa questão anticordial. O rap fala o que as pessoas não querem ouvir. Né? O próprio funk também, né? O funk também tá falando que as pessoas não querem ouvir. Tá falando, né? Porque, por exemplo, você pegar uma música sertaneja e falar, eu vou pegar você e tcharana, sabe? Esses negócios que tá falando de sexo. Uhum. Aí tá liberado, a gente vê as crianças cantando. Que bonitinho, já aprendeu a música do Michel Tarp. Beleza, e tá falando de sexo. Só que aí, né? Aí você falou de sexo abertamente. Meu Deus, gente, essas músicas pornográficas. Você tá entendendo? Aham. Uhum. Porque eu não gosto de feminista. Essa música. Sim. Né? Então eu acho que o rap faz isso, né? O rap, né, que é uma coisa que eu pesquiso mais, que eu ouço até mais. Ele tá falando coisas que as pessoas não querem ouvir. Sim. E é uma coisa que causa um incômodo, e dentro dos ambientes assim, institucionais, aí, pensar a escola, tem uma barreira muito forte para você conseguir chegar com o rap, né? A galera vai falar assim, não, mas será que tipo, essa música não fala de tal coisa, tem que passar por uma censura, né, para você, de repente, começar... Toda uma análise para você, sabe? E, ao mesmo tempo, a galera na escola tá combinando... Hã? Tipo, pensar se você vai aplicar aquilo ou não, né? Tipo, sei lá, pensando já nas consequências. Sim, né? Sim. E aí a galera chega com uns negócios, não, esse aqui é bom, esse aqui pode ouvir. E é umas músicas totalmente, sabe, em questão que a indústria engoliu, sabe? Tipo, sei lá, poesia acústica, né? Até é pecado falar rap, falar poesia acústica na mesma frase, sabe? É uma coisa que deveria ser proibida, né? Porque aí já tá falando, de um amor, de uma coisa assim... Sei que os adolescentes gostam disso, tudo bem, né? Só vai, não tô aqui também para ficar criticando o gosto das pessoas. Mas quando entra, às vezes, as músicas entram, sei lá, na novela, né? O Projota, por exemplo. O Projota, ele, sei lá, assinou um contrato com uma gravadora e começou a tocar as músicas na novela. Eu nem assisto, mas me falaram, né, que as músicas dele estavam tocando nas novelas. Mas aí você vai ver a letra do Projota, quando ele começou, tinha uma crítica, tinha uma parada. Agora ele faz umas musiquinhas bem para ganhar um dinheiro, que também cada um faz ganhar dinheiro, melhor, né, de ganhar dinheiro fazendo as músicas dele, lógico. Né? País, assim, que oferece pouquíssimas oportunidades para toda pessoa preta. Mas não é o rap que, quando eu falo assim, a minha didática é o rap, não é esse rap que eu tô falando. Eu tô falando, né, sei lá, um rap de protesto, apesar que todo rap, né, deveria ser de protesto. Deveria ser, mas, sim. Deveria. Né? Pleonasmo, né? Rap de protesto é pleonasmo. Tem uma pergunta aqui da Adriana Vitória, que ela volta um pouquinho sobre o que a gente falou sobre as escolas. Que ela diz, Paulo, você acha que a escola reproduz todos os problemas estruturais da nossa sociedade? Não, com certeza. Com certeza. E aí, usando... Tem uma letra da Emicida que ele fala que... não vou lembrar a letra inteira. Mas ele fala assim que, assim, para ser MC, tipo, fazer a rima é a coisa mais fácil, sabe? Tipo, tem todas as outras coisas, que é, tipo, ali é o mais fácil, né? Lógico que não é fácil, mas dentro da poesia dele. E, assim,
quando você tá dentro da escola, sabe, tipo, às vezes, todos os problemas que você tem que enfrentar, quando você vai falar é a parte mais suavinha, assim, né? Porque você chega, problema de... Por exemplo, eu dei aula com uma pessoa, né, que ele era um moleque revoltado, assim, e tal. Só que aí o rolê era que a mãe dele se prostituía, e aí era uma casa minúscula, e ele ficava ouvindo, sabe? Tipo, e aí o moleque chegava lá revoltado, e ele tinha uns comportamentos que a galera, meu Deus, o que vai fazer com esse moleque? Você tá entendendo? Então, é meio que um lugar que todos os problemas sociais, eles chegam ali. E aí vai o professor, sabe? Sei lá, deu meio-dia e meia ali, toca o sinal, né? Que é, tipo, bem essa coisa sabe? Tipo, sei lá, uma indústria mesmo, né? Toca aquele sinal, e aí o professor entra, né? Igual eu falei, né? Que capitania... É sério, você, né? Capitania hereditária é a coisa mais chata da história. Aí o moleque vê que todos esses problemas... É muito chato. Aí o moleque vê que todos esses problemas, né, sabe, várias coisas acontecendo no bairro que mora, né, sei lá, questão de violência dentro de casa, sabe? E aí eu chego e falo assim, gente, vamos falar sobre capitania hereditária. E é um rolê muito, né, legal a pergunta da Adriana. Porque, assim, tem a ver com a questão de pensar o rap também, né? Quem você é? Tipo, por exemplo, o Emicida, né? Gente, a pessoa tá um pouco se lixando se o Emicida ganhou o prêmio, né, esses prêmios dentro da indústria, sabe? Tipo, se ele ganhou VMB, tal. Quando ele tá na quebrada, ele tem que ter postura. Ó, você não é daqui, sabe? Que a gente fala, você tem que saber chegar, né? E o que é perceber essa subjetividade do rap? Aí a pessoa chega, a pessoa que vai dar aula, ela chega assim, já era, gente, vou ensinar. Ah, vocês não querem aprender? Então eu vou ficar sentado aqui. Só que, gente, você não é daqui. Ah, mas eu sou pós-doc em educação. Tô nem aí, teu título. Entendeu? Os alunos falam, gente, tô nem aí, o que é isso? Gente, já teve professor que deu umas carteiradas, depois as crianças vêm me perguntar, professor, o que é doutorado? Sabe? Eles não ligam. Entendeu? Não é isso. Né? O negócio para as crianças é ser da hora. Se for da hora, já era. Não, esse professor é da hora, sabe? Tem pessoas aí que nem acabaram a faculdade, vai dar aula e tal, e os alunos falam assim, esse professor é da hora. Já era, é isso que eles querem. Por quê? Respondendo a pergunta, né? Todos os problemas da sociedade estão ali dentro da escola. Então, a gente tem que articular, saber lidar com tudo isso. Todos, né? Tudo que a gente ouve falar assim, ó, dentro da escola está acontecendo. Sabe? Todas as relações. E aí, sei lá, a gestão da escola, né? Os professores, como que a gente vai lidar, e é muita coisa partindo da nossa realidade sempre. A gente sempre tem esse olhar, assim, pô, mas eu nunca falei um palavrão perto de uma pessoa mais velha, assim, mas quantos anos você tem? Tipo, você tem 40? Tipo, agora é outra geração. Adianta você vir com esse olhar aqui, é outra coisa, não adianta, não vai rolar. Tá entendendo? Sim. Enfim. E sabe outra coisa que eu tenho percebido agora com essa, né, com a pandemia? Como que, quando a escola não está funcionando, a sociedade, ela fica meio que desestruturada, assim, sabe? E não é pelo ensino, assim, pelo ensino em si, que as pessoas estão indo na escola, aprendendo muito, muito. Mas é por questão de as crianças, né? Os adolescentes, onde eles vão ficar? O que eles vão fazer nesse tempo? As relações que existem lá, elas não vão acontecer se não acontecer lá, né? Nesse sentido? Não entendi, desculpa. Cortou. Tipo, as relações que essas crianças vivem lá dentro da escola, agora na pandemia elas não existem. Sim, então, sim. Elas ficam vivendo somente essa vida dentro da casa delas, né, que não é um ambiente escolar, mas que elas têm que fazer coisas da escola dentro de casa, né? Sim, exatamente isso, sabe? E aí, sei lá, não tá fazendo atividade. Gente, sei lá, será que nessa família aí tem mesa? Quantas pessoas moram dentro dessa casa, né? E aí outro rolê de, não, as famílias têm que ajudar, né, as crianças a fazer atividade. Pô, legal, né? Mas, por exemplo, a minha irmã, ela trabalha no supermercado, sabe? E aí, com o rolê da pandemia, a galera tá comprando cerveja igual louco, o supermercado tá lotado. E aí, o que acontece? Ela tá trabalhando a mais, né? E aí, você acha que ela chega e ela vai ter cabeça para, não, vou, né, ajudar, sabe? Vou ajudar o filho, no caso, meu sobrinho, né, fazer tarefa. E olha uma coisa que eu percebi, né, esse fim de semana, eu passei lá na casa dela, né, da minha família. E aí eu falei assim, eu sou professor, e olha como que é, né, ter essa sensibilidade. Eu falei assim, deixa comigo, vou ensinar, deixa comigo. Só que aí eu tenho um sobrinho
de 6 anos e um de 2. Entendeu? E aí, o que rolou? Vou ensinar o de 6, mas o de 2 queria brincar. Por quê? Para ele, a gente tava brincando. Então, entendeu? Então, é meio que assim, eu tava na sala com a criança de 6 e uma criança de 2. E como é que é isso? Não dei conta. Gente, uma hora o moleque pegava, tio, eu quero desenhar. Eu falei, meu Deus. Você tá entendendo? Gente, não dá o negócio, não dá para acontecer, né? Que é justamente isso, né? Enfim, tem os problemas ali da casa que estão ficando dentro da casa, mas quando, né, tá rolando as aulas, os problemas vão todos para dentro da escola, né? E a questão do psicológico dos professores, sabe? Se você não tiver também um cuidado, abala muito o psicológico. Porque a gente ouve muitos relatos, assim, fortíssimos, sabe? Criança vivendo situações, assim, que, sei lá, eu não saberia lidar, né? Posso até dar um exemplo aqui. Tem uma criança aí que eu dei aula, que ela também, né, dá um trampo e não sei o quê. E aí, qual que foi o rolê? Por que, né, essa pessoa é revoltada? O pai matou a mãe na frente dele, sabe? Tipo, cortou o pescoço, sabe? Tipo, e aí a galera, tipo, gente, como é que ficou a cabeça dessa criança? Você tá entendendo? E ele tá ali, sabe? E olha como que é, né? É a pergunta da Adriana, né? Como todos os problemas estão ali. E aí, esse menino, eu percebia que ele tem ele gosta de uma menina lá, sabe? Tipo, na escola, que você percebe, né? Na aula, do jeito que ele é. Só que aí ele é violento com a menina. Você tá entendendo? E eu fiquei pensando como que é a relação de afeto que ele teve, né? Antes do pai dele ter essa atitude, né? Que ele acha, sei lá, na cabeça dele não posso falar com propriedade, né? Mas é um rolê assim, tipo, gostar e ser violento, sabe? Não sei, que é assim que ele lida, eu percebo isso. Que foi o exemplo que ele teve. E tá lá dentro da escola. Já deu muito trampo, sabe? De tacar as coisas nela, que não sei o quê, porque gosta, mas gostar é violento, assim. Né? E a gente tem que lidar com isso. E ensinar capitania hereditária. Ainda, né? Em cima disso. A Nathalie, ela colocou aqui no chat privado, não sei se dá para eles colocarem aqui pra gente. Você consegue ver? Ah, tá aí, ó. Que diz, ela pergunta, né? Como você acha que as questões da negritude e mesmo da história contada pelos negros poderiam ter sido inseridas na sua formação como professor? Tá. Então, eu acredito que tem que acontecer de uma forma não dividida, sabe? Porque, assim, quando você vai pensar qualquer aprendizado, passa pela África, passa pela história da população preta. Você tá entendendo? E aí, o que acontece nos ambientes de formação? Eles dividem. Né? Então, agora, a gente vai ensinar história da África, sabe? Meio que assim, tipo, a história da África é uma coisa totalmente separada. Enquanto essa história da Europa aí é a história universal, sabe? Todo sempre é branco, né? E aí, quando é outras pessoas, é dividido. Então, eu acredito deveria ter sido inserido de uma forma diária e, digamos que, natural, sabe? Que é o que eu falo, tipo, gente, você vai... Qualquer assunto, né? A história da população negra, ela tá dentro. É que eu fiz história, mas, por exemplo, sei lá, você vai... Quem faz matemática, né? Sei lá, ó, dá para você falar sem fazer um momento... Ó, pera aí, gente, agora vamos deixar de aprender matemática, vamos aprender a história da África. Que é isso mesmo que acontece nos ambientes, sabe? Não, agora vamos aprender. Não, agora vamos parar de aprender tudo isso, vamos aprender um pouquinho dessa... coisa à parte, né, do currículo, assim. Tipo, Exatamente. A mais que eles estão pedindo para eu ensinar para vocês. E é bem esse sentimento, né? Porque ninguém é bobo, todo mundo tá percebendo que é isso, sabe? Tipo, é um a mais, sabe? As pessoas estão decidindo. Não, é um a mais. Né? E quando tem uma pessoa que, nossa, e rola muito, tem uma pessoa que aí ela vai fazer aí é 20 de novembro, chegou 20 de novembro. Aí 20 de novembro todo mundo quer fazer um negocinho para lembrar dos negros, assim, sabe? E aí tipo, gente, um ano inteiro, não, agora vamos fazer, o que você acha? A gente fala dancinha ali, da capoeira, não sei o quê, o que você acha? Sabe, e é sempre assim, parece que a história da população negra é um acréscimo, né, em algo universal que é a história branca. Então, eu acho que deveria não ser separado. Quando a gente conseguir pensar a história da África, a história da população preta de uma forma não separada, né, aí eu acho que a gente vai ter um progresso. Sim.
ela colocou mais uma aqui, que é juntando com o que você falou, que ela diz, na sua formação universitária, houve alguma disciplina ou abordagem histórica, ou abordagens históricas contadas do ponto de vista da África? Não, eu acredito que não. Sim, não. Onde eu estudei, né, é uma faculdade, assim, marxista, sabe? Assim, bem, né, que acredita muito no Marx como o salvador, né, da pátria. E aí, por mais... o Marx é o salvador da pátria. Quem não gostou do Marx é porque não lê direito. Lê direito, tô falando. Lê a sua... Entendeu? É sério. Aí a galera pensa, né? Mesmo eu tive uma disciplina que foi História da África, que eu lembro. E aí pensou, né, a história da África bem nesse sentido de cronológico mesmo, sabe? Só que aí foi 6 meses, né? O restante foi outra história importante, né? Sim. Entendeu? Então não tive. E aí eu tive, para eu ter um olhar, né, porque um dia eu também acreditei que o Marx era o salvador da pátria. Um dia eu acreditei. Aí eu tive contato. Você tá ligado, Douglas Belchior? O quê? Não entendi. Douglas Belchior? Mais ou menos. Então, Bem por cima. Um dia eu estava conversando com ele e ele também fez história. E aí ele me ensinou, ele falou assim, Paulo, então, aí primeiro, toda a minha formação tal, eu me tornei marxista. Aí depois eu vi que era preto. Você tá entendendo? Então foi o rolê que ele falou isso. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? E aí eu não tô menosprezando e falando que a faculdade não serviu de nada, né? Tanto é que eu tô aqui por causa disso também. Mas assim, a questão do senso crítico, de você analisar, né, as situações, né, tudo partiu da África, dessas leituras, né, de esquerda e tudo mais. Só que aí, depois você começa a ler outras coisas, ter contato com outras, né, questões, outras vivências, que aí você começa a perceber que essas pessoas elas vão conseguir abordar totalmente as questões que pertencem à população preta. Uhum. Entendeu? Então é aí que eu, né, faço essa brincadeira que, tipo... Gente, é porque, assim, eu não acredito, sabe, que nada escrito por uma pessoa branca vai mudar a situação da população negra. Sabe? Eu não acredito nisso. Entendeu? Eu falo assim, não, a pessoa branca escreveu... Se for uma análise, assim, muito de dados, a gente usa, sabe, assim, tipo, Mas aí quando a gente pensa formas de luta, formas de mudança, não vai acontecer a partir de uma pessoa branca escrevendo, porque ela vive outra... Sabe? Mulher, imagina se eu chego aqui, eu vou escrever um livro aqui, eu vou ensinar você como que você tem que lutar enquanto mulher. Você tá entendendo? Tipo, não faz sentido. Tipo, eu tô vendo. E aí uma coisa, né? Eu não tô falando que a população negra, que a gente é melhor, né? Que as outras pessoas. E quem fala são outras pessoas, né? A gente não fala. Só que eles não vão abordar as nossas questões, sabe? Não vão conseguir abranger, sabe? Abranger todas as nossas questões. Não vai dar conta. Né? E é uma coisa, na forma que eu penso, né? Se... Cai muito... Não, eu ia falar que cai muito no que a Sue falou na live que ela fez com a gente há 15 dias atrás, sobre a autonomia intelectual, né? Tipo, eu acredito que da autonomia intelectual. Sim. Da gente, tipo, procurar essas pessoas, né, que falam sobre nós. Sim. Né, que entendem das nossas vivências e, tipo, é a nossa referência teórica. Né? Aí tem uma... É legal você falar isso. Tem uma música do Racionais que ele fala, eu não pago pau pra ninguém. Você tá entendendo? Uhum. Tipo assim, tipo, sei lá, tô nem aí que você... Entendeu? É essa autonomia intelectual, né? Pra falar assim, gente, ó, vamos pensar, né, as nossas questões partindo da gente, sabe? Uhum. E quando eu falo isso pra gente, ó, as pessoas brancas, elas têm que resolver os problemas delas, sabe? Elas vão conversar entre elas, sei lá. Né? Se é uma pessoa branca que tá vendo a live aí e acha que ser antirracista, vai conversar com as pessoas brancas. Pode deixar que a gente tá conversando aqui, ó. A gente só tá vivo porque a gente sempre conversou sobre. Né? E que a gente se organizou para estar aqui também, né? Sabe, gente, gente, é porque eu tô falando isso porque, assim,
é um momento que a gente está vivendo, eu acredito agora, tem muita gente... Dica do Paulo na live. Dica do Paulo. Você quer ser antirracista, vai conversar com as pessoas brancas. Já era. Vai conversar sobre isso com elas. Pode deixar que a gente está se organizando faz muito tempo. Com certeza. E dia 25 tá chegando, né? Será que elas sabem que esse dia 25 existe? Então... É mais um exemplo, né? Eu acredito que algumas datas, algumas coisas até, enfim, elas abordam e tal, mas o real sentido, a importância, eu acredito que não. Mas tem umas pessoas, é muito legal, né? Até falando sobre os lugares que eu trabalhei. A própria Adriana que fez uma pergunta, né? Porque às vezes a galera acha que, tipo, nossa, o Paulo, meu Deus, é o... Né? Por exemplo, eu e a Adriana, a gente já fez alguns projetos juntos, né? Que eu trabalhava com ela em Jaboticabal. E era uma pessoa que ela ouve, pergunta, fala assim, ó, Paulo, o que a gente pode fazer? Como que... Se conhece alguém que pode vir falar, que ela dá aula de educação física. Sabe? Então, é isso, gente. Né? Ela tá fazendo um rolê de parar para ouvir, sabe? Pô, enfim. E realmente fazer, porque às vezes eu acho que, assim, subjetivamente a pessoa diz que parou para ouvir, só que ela quer fazer do jeito dela. E aí a gente percebe essa diferença. Né? Enfim. Tipo, só ouviu, né? Só isso. Só ouviu. E deixa eu ver se tem, acho que não tem mais nenhuma pergunta daqui. E aí eu vou engatar com o que você falou sobre dessas vivências mesmo que você teve enquanto professor, sobre sobre ser antirracista, né? De que maneira que isso se liga a essa sua didática que você tem com o rap na sala de aula? Desculpa, pode repetir que eu não dei uma viajada aqui. Eu perguntei, juntando com o que você falou sobre as suas vivências, né? E sobre isso que você comentou sobre as ações antirracistas, né? Que, na verdade, é o que mais que as pessoas estão falando nesse momento aí de pandemia. Mas de que maneira que essa sua vivência, que essa sua visão que você está tendo agora diante da pandemia também, de que maneira que isso está ligado com a sua didática do rap na sala de aula, né? Pensando que o rap ele traz essa visão da realidade social nua e crua, né? A verdade mesmo. Então, eu acredito que o rap, ele é sempre atual. Lógico que tem músicas de rap aí que aconteceu muito tempo, né? Enfim, desde a década de 90. Mas aí eu penso que para você entender, né? Outras realidades, né? Como que outras pessoas estão passando pela pandemia, eu acredito que aí eu vou de encontro com o rap. Certo? Porque aí eu consigo, sei lá, tem uma galera, eu vi o Coruja lançou uma música que ele estava refletindo sobre a questão da pandemia. O próprio Baco lançou um álbum, né? Até uma galera criticou, enfim. Né? Mas ele está pensando, né, a relação de como que está a vida das pessoas durante a pandemia. Enfim, eu acredito que é nesse sentido, né? De perceber como outras pessoas estão encarando como fala, a pandemia, porque aí quando eu volto, né, tendo essa questão assim, quando eu voltar para o dia a dia da sala de aula, eu acredito que aí eu vou conseguir ter um contato mais próximo com as pessoas que eu dou aula. Não sei se eu respondi assim. Não, então, agora você está dando aula online ou não? Sim, tô. Você está dando aula. Mas você está conseguindo manter essa didática do rap? Ou não? Ah, sim. Não, então. Não. Isso é um negócio... Não, entendi a pergunta. É porque, assim, quando eu falo essa didática do rap, o que acontece? As pessoas sempre pensam que é colocar músicas de rap, sabe? Sei lá, vou ensinar uma coisa, por exemplo, vou ensinar lá...
a ditadura, o período da ditadura, aí eu coloco lá Mil Faces de um Homem Leal, né, que é uma música que está falando sobre o período. Posso fazer isso também, mas quando eu falo que a minha didática, né, ela é baseada na letra de rap, eu estou pensando nas questões subjetivas, como que eu me porto, né, como que eu chego nos lugares, por isso que eu estava falando da sensibilidade, a sensibilidade que eu tenho para tratar outras realidades, né, daí que vem a questão do rap. Que a gente, quando está fazendo licenciatura, a gente lê muitas pessoas que estão refletindo sobre o processo de ensino-aprendizagem, né? Sim. E aí eu fico pensando por que a galera para ouvir as músicas, para né, refletir sobre algumas coisas que está sendo falado nas músicas e acha que quando o professor está falando uma coisa, acha chato. E eu nem estou falando do conteúdo em si, sabe, né? Usando de novo o exemplo da Capitania Hereditária. Não é isso. Mas quando o professor para refletir sobre a realidade, às vezes, por exemplo, gente, vocês têm que pensar na universidade. Né? Vocês têm que ter como foco a universidade. A galera vai, tipo, às vezes a galera tá assim, estou nem aí, ai meu Deus, já que é meio de 20, tá? Sabe? Mas aí, como que, quando as pessoas falam isso nas letras de rap, por que as pessoas param para ouvir, dão atenção e, às vezes, vão seguir o que está sendo falado? Entendeu? E aí, isso que eu estou pensando, a didática, né? Como que eles abordam, né? Eu sei, né, gente, tem toda a questão, mas é toda uma produção, às vezes ali vai ter o beat, vai ser... Lógico que isso aí também vai prender a atenção. Só que aí como que eu também posso criar formas na sala de aula para prender a atenção das pessoas, para ouvir os conselhos, né, que eu estou passando ali. Uhum. Você tá entendendo? Porque não seria uma reflexão que aí não vem só de você, né? Você está mostrando do lado da música também. Sim, e é meio que assim, ó, não adianta eu chegar para uma criança preta e falar assim, teu cabelo é bonito. Tipo, é uma coisa que também todo mundo percebe quando a pessoa está falando por falar. Você tá entendendo? Mas aí como que eu consigo falar isso, né, de uma forma que ela realmente vai absorver? Você tá entendendo? Então, é uma coisa bem subjetiva, sabe? E é o que eu falei eu fiz eu dei uma aula ontem, e aí eu lembro que aí os alunos entrou lá pelo Meet, né? E aí as crianças entraram, tudo. E aí o que eu fiz para eles? Comecei a conversar com eles. E aí, como é que tá? Vocês estão com saudade da escola? As mulheres falaram, você acha, professor? Não é nunca que a gente tá com saudade. Eu falei assim, lógico, eu sei disso, né? Vocês não estão com saudade, vocês estão querendo dar aula. Imagina, criança, agora tá podendo ficar o dia inteiro brincando. Estão gostando. Sim. Você tá entendendo? E eu olhei assim, aí eu posso ter duas posturas. Pegar e falar assim para eles, não, como assim? Vocês têm que estar com saudade, vocês têm que prestar atenção, que não sei o quê. Posso falar isso. Só que será que eles vão parar para ouvir realmente o que eu tô falando? Ou você vai falar assim, já vem esse professor chato, não sei. Próxima aula que vão dar online, eles nem aparecem. Né? Ou posso ter essa sensibilidade, né, de abordar de uma forma que aí eles param para ouvir, sou louco, é verdade, né? A gente tem que dar uma caprichada aqui, né? Estudar mais um pouquinho. Né? Uma sensibilidade, né? Eu acredito também que essa didática, ela está baseada em coisas que não são faladas na música, né? Por exemplo, a forma de se vestir, sabe? A forma de cumprimentar as pessoas, a forma de chegar nos lugares. São coisas que não são faladas na música abertamente, sabe? Só que tem uma postura que a gente fala, né? Você tem que ter uma postura. E aí tem alguém que me fez uma pergunta sobre a diferença que né, pensar, né, a didática, né, desse jeito na escola pública e na escola privada, né, na escola particular. Foi no Instagram, não foi? A Maria Foi. Isso, foi no Instagram. E aí é justamente essa questão de saber chegar nos lugares, sabe? E não achar que um lugar é melhor que o outro. Eu já dei aula 2 anos numa escola particular. E eu percebi que todas as vivências das crianças é muito diferente. Né? Todas é muito, né? Mas assim, muitas vivências das crianças era diferente. E outra, na escola particular, eu dei aula 2 anos, tive 2 pessoas negras só que eu dei aula. E eu falei as mesmas coisas. Né? As mesmas coisas que eu estou falando na escola pública, eu falei. Você tá entendendo? Não é para ter essa diferença no conteúdo, né? E no que você vai falar. Sim, sim. É a mesma coisa e ponto. Sim, sim.
Mas aí essa questão da subjetividade, né? De entender aonde você está, né, como que você vai abordar os assuntos, enfim. Se vai gerar essa reflexão, né? Nessa maioria branca também, no caso da escola particular. Sim. Né? E é um rolê muito de construir a relação e quebrar a cordialidade, sabe? Porque na escola particular, eu perguntava para as crianças, eu falei assim, gente, quantos professor negro tem aqui? Ah, professor, não tem, né? Eu falei, por que vocês acham? Sabe, tipo, então me responde, né? Tipo, sabe? Por que vocês acham que aqui só tem aluno branco? Né? E eles vão, nossa, professor. E às vezes eu falo isso, a galera fala assim, nossa, as crianças deviam te odiar. Eu fui demitido, as crianças deram um churrasco pra mim. Caramba! Gente, eu falava a mesma coisa, sabe? E é esse rolê de como que você vai abordar. Porque eu acho que a galera sente que eu não tô... Nenhuma das minhas falas eu tô me colocando como superior, eu tô desmerecendo a existência. Tá ali na mesma linha. Uhum. Entendeu? Enfim. Nossa, da hora, Paula. Pensar nisso. No churrasco? Pensar mesmo. Não, no churrasco também, né? De pensar, tipo, dessa maneira, né? Como que você afeta essas pessoas, né? Tipo, de ambientes diferentes, com o mesmo conteúdo, né? Que você está dando a disciplina de história, né? Nas duas escolas. Sim. E tem essa discrepância, né, nítida, da quantidade de alunos negros e brancos, mas de como que você propõe, tipo, essa reflexão e ainda tira esse olhar deles, né, de achar que você, por ser professor, que você tá acima deles, que você, tipo, sei lá, sabe mais e o que eles estão falando não vale, e ainda assim promover esse tipo de debate, né? Sim, sem precisar de uma lei ficar, tipo, em cima de você, te cobrando. Sim. Né? E aí tem um rolê muito louco, né? De eu aprender com as pessoas que estão mais tempo aí também, né, no rap, que é como que quando você vai ficando mais velho, você vai aprendendo que tem uns momentos certos de você falar as coisas e de você fazer as coisas, né? Uhum. Então, por exemplo, na escola particular, na escola pública também, o aluno, já aconteceu pessoas de falar assim, sei lá, existe racismo reverso. Você tá entendendo? E aí, na hora, né, tipo, e aí, quando você tem, né, você vai ficando mais velho, você vai ouvindo umas coisas, assim, vou esperar o momento certo, lógico que eu já, né, vou fazer uma explicação ali, né, vou questionar, né, essa fala. Mas aí vai ter um momento certo, você vai pegar e falar assim, me explica isso, então, aqui. Você tá entendendo? É bem essas coisas agora que tá rolando de internet, né, essas frases prontas aí, sabe? E o próprio negro escravizava, né, tipo, aí você explica, tem um momento certo, você pegar e falar assim, e agora, me explica isso aqui, a criança sabe, então, é isso que eu tô falando, entendeu? Existe uma coisa que às vezes você não sabe, e aí você espera o momento certo. Tem um amigo meu que ele sempre falava isso, né? Porque quando você é mais novo, e nessas discussões pela internet acontece muito isso, a pessoa quer ter uma necessidade muito de provar que ela tá certa, sabe? Só que ela, beleza, aí você fala assim, agora eu tô certo. Primeiro que eu nunca vi uma discussão que a pessoa parou no meio, tá aí você discutindo na internet, tá? Aí eu vou parar lá, nossa, agora que você me falou tudo isso, me falou que eu até errei no português ali, agora eu entendi que você tá certo. Obrigado, você ter zoado ali a forma que eu escrevo. Não existe isso. Então existe essa preocupação já, tipo, não, tem que estar certo. E às vezes você não precisa. Sabe que, tipo, né, na África, né, tem uma fala africana que fala, ser feliz é melhor que ser rei. Eu acredito que você tá suave, né? Tipo, é muito melhor que você não precisa estar certo. Para algumas pessoas, gente, eu não preciso estar certo. Eu não quero que elas achem que eu tô certo, porque, sabe, enfim, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença, né? Porque assim, eu vi a Asa, né? Até falei, ela falando como que ela escolheu que a palavra é energia. Né? Tava vendo uma fala dela. E ela tava falando que quando a gente fala, a gente tá gastando energia e tudo. E aí como que você tá escolhendo gastar a tua energia? Sabe? Tipo, eu entendo, lógico, não tô, né, questionando. Mas assim, tô questionando também, mas você vai ficar discutindo com o cara que votou no Bolsonaro, vai ficar mostrando, gente, sei lá, vai construir, sabe? E a Asa fala disso, né, que ela usa a energia dela para construir as coisas. Entendeu? E aí, você é doido, vou ouvir uma música, não vou ficar discutindo com essa pessoa.
entendeu? Ela não vai mudar de opinião. Tem pessoas que você sabe. É diferente quando, né, por exemplo, eu enquanto professor ali, a criança está em formação, né? Então ela está em formação, entende o sujeito de formação, né, que está tendo contato com ideias de vários lugares. Então ali eu questiono, vou falando, pensando na formação. Aí tem gente que não vai mudar mais. E aí eu vou gastar minha energia, que eu podia estar construindo, por exemplo, a gente podia estar conversando, para ficar discutindo com pessoas, sabe, que não vai render, não vai dar nada, né? Não vai. Tem uma pergunta que eu vou lembrando das perguntas, né? Que alguém me perguntou, em algum lugar, acho que foi no Instagram, sobre as pessoas, professores negros, né? Professoras negras que me influenciaram. Tem uma que eu sempre falo dela, que é a Valquíria Tenório. Ela é uma pessoa que, assim, ela nunca me falou isso diretamente, mas eu percebo que toda a fala dela é para construir, sabe? Ela, tipo assim, redes sociais, tudo, eu nunca vi ela discutindo com as pessoas, sabe? Tipo, né, se eu vou ficar discutindo, ela só, eu lembro que ela faz muito na rolê de postar, sei lá, curso, tá rolando alguma coisa, assim, oportunidade, faz isso aqui, gente, quem não viu, vê isso, abriu um concurso, abriu um negócio, faz esse curso, sabe? Tem tal livro, achei esse livro em PDF, entendeu? Eu acho que é importante também. E é uma coisa que, quando você pega os grupos de rap mais antigos, não precisa ser antigo, né? Eu acho que pessoas que estão aí no que deveria ser o rap mesmo, eles não estão preocupados em ficar brigando, sabe? Não estão preocupados. Esse negócio de hype que tá rolando agora, eu vou arrumar uma treta aqui, ter que ficar discutindo, as pessoas, né, começaram a me seguir no Instagram, eu vou ganhar mais dinheiro. As pessoas que estão pensando o rap, né, de uma forma que eu acredito, elas não estão preocupadas com isso. Sabe? Elas estão pensando em construir, falar a sua verdade. Né? Sim. E ainda falando sobre o rap, tem mais uma pergunta da Adriana, que ela está dizendo assim, Paulo, você tem algum rap de sua autoria? Ah, não. Não tive talento. Não tem. Então, nunca nem tentei, na verdade. Que eu não... enfim. Acho que eu não tenho dom, não. Acho que isso é cultura hip hop. Agora eu tô pensando aqui. Na cultura hip hop, cada um dos elementos, né, faz sua parte. Então, eu acho que nunca escrevi nada. Até o momento. Não. Porque assim, gasta. Sabe, esse rolê de dar aula, não sei, tem pessoas que conseguem, né? Eu fico impressionado. Eu acho que o Black Alien, eu acho que ele é professor também. Eu vi algum show dele que ele falou. Gente, a pessoa conseguir, né, juntar as duas coisas, sabe? A pessoa é muito inteligente, né? Eu não tenho essa capacidade, não. Coisa na cabeça, né? Tá preparando aula e eu vou escrever um rap. Tipo, sei, gente, se o Black Alien for professor mesmo. O Djonga fez história, você sabe? O Djonga fazia história. Isso que ele fala umas coisas boas. Não, ele é bom, né? Mas assim, o Djonga faz história. Mas tá vendo? O Djonga é igual eu. O que ele... Olha o exemplo, Adriano. O Djonga, ele fazia história, parou a história e foi fazer rap. Entendeu? E aí ele escolheu só fazer rap, porque... Eu tô brincando, mas eu acho que... Tá fazendo história do rap. Mas eu acho que cada um, às vezes, a gente percebe do que a gente é útil, né? Do que a gente é bom, e a gente acaba focando nisso. E aí eu acabei focando em dar aula mesmo, porque... E essa coisa de perceber a minha importância e sem falsa modéstia, sabe? Assim, eu sinto como que meu corpo é político, sabe? Dentro da sala de aula, quando eu entro na escola, sabe? As coisas que as pessoas vêm conversar comigo, e eu tô pensando nas crianças, eu vejo como isso é importante, né? E aí eu sempre penso, pô, se eu não estiver ali, com quem que essa pessoa vai conversar? Você tá entendendo? Né? E eu acredito que, sim, as pessoas escolhem, né? Ou vão para lugares que poucas pessoas, na verdade, né? Têm essa felicidade. E eu vejo uma importância muito grande eu estar nos ambientes que eu tô, frequentar os ambientes que eu frequento. E aí eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Sem ser dar aula. Não me vejo fazendo outra coisa. Entendi. Loucura, tem umas pessoas que falam, né? Eu falo assim, gente, mas não sei explicar. Gente, agora, com a pandemia, eu tava, assim, muito... Sabe quando vai dando uma tristeza? Por várias coisas, né? Mas eu percebi também que eu tava muito tempo sem ter esse contato, sabe? De
de ouvir, sei lá, as histórias que as crianças contam, de morrer de dar risada, que as crianças contam as melhores histórias. Sim. Né? E eu tava sentindo muito essa falta de ter, sabe, de ter as discussões, assim, sabe, de ficar, o que você tá falando, que não sei o quê, e ficar... Enfim, porque é o que eu gosto. Acho que agora acho que não tem mais nenhuma pergunta, e acho que você já respondeu as que a gente tinha combinado de falar ao longo da live. Sempre menos. É que eu tava lembrando. Mas eu queria que você finalizasse deixando umas referências de grupos mesmo que você ouve e que você usa na sala de aula, e de livros também. Que aí depois a gente salva tudo as referências e posta pra galera, caso alguém já tenha saído ou não tenha assistido. Não, pode crer. Então, vou começar pelos grupos, né, que eu acho que foi o que eu tive contato primeiro. E aí eu acredito que todo mundo, assim, né, que até pensa em fazer rap, tudo, tem que começar pela base, que é, né, enfim, vou falar algumas coisas que vêm na minha cabeça. Eu sempre falo, né, que é o grupo que eu mais gosto, que é o Racionais, né, acho que o Racionais todo mundo ouviu já, né? Aí tem um grupo muito bom, eu acho que eles têm um álbum que é de 90, que chama DMN. E é muito louco, né? Defensores do Movimento Negro. E aí o álbum deles chama Cada Vez Mais Preto. É um álbum de 90. Que é muito bom, que eu gosto. Tem o RZO, acho que a galera curte também, já conhece RZO. Gosto muito do Conexão do Morro. Conexão do Morro. Né, esses aí são todos os grupos mais... Né? SNJ também, que é um grupo que eu gosto bastante. Nossa, esse já é bom, né? Ah, e tem a de Nadina, tem que falar dessa, tá vendo? A SNJ tem a Cris, né? Mas eu lembrei. Tem a de Nadine, é muito boa, né? E aí são grupos... O Dexter também... Ah, nossa, vou falar muito grupo, tá bom, né? Mas os antigos... Parei agora. Depois, se tiver mais, aí você me passa. Né, assim, e aí tem a galera nova, né? Assim, a galera nova, gente, eu vi uma entrevista do Emicida que ele tava falando, né? Que as músicas que as pessoas gostam e tal, tá muito relacionado com o momento que ele viu um cara dos Estados Unidos falando. O momento que as pessoas começam a transar, sabe? Ele tava fazendo uma reflexão muito louca lá, ele tava falando sobre isso. E aí tem muito grupo de rap novo que tá muito preocupado em ser o melhor, sabe? Tipo, ser o melhor, só que eu fico me questionando ser melhor para quem, sabe? Então tem uns grupos aí que eu não ouço, assim, e aí é o que eu sempre falo, né? Cada um acho que ouve o que tem vontade, não sou guardinha para ficar proibindo as pessoas de ouvir, né? Mas aí pensando umas coisas novas, tipo, tem o MC, o Djonga, que eu acho que, né, o Rincon, que a galera acho que a galera tem mais contato. Mas tem um cara que eu tô ouvindo, chama Zudzilla. Zudzilla? Brabíssimo. Nossa, ele, assim, grava isso, gente. Daqui 2 anos ele vai estar estourado, vocês vão lembrar disso. Ele é muito bom. Aí ele já tá colando com uma galera, assim, porque eu acho que a galera até percebe, né, as coisas que ele tá falando. E ele tá falando umas coisas muito mais sérias, sabe? Tem até uma música que ele fala assim, gente, vocês acham que ele é do Sul, né? Aí tem a Cristal também, que é do Sul. Você ouviu a Cristal? Não. Que é uma mina agora... Cristal, é muito boa também. Né? Enfim, que é uma galera que tá falando umas coisas muito mais sérias, sabe? Tipo, ficar falando que eu acho que tem carro, tem uma beleza, vai lá, eu acho que, sei lá, a galera tá querendo tirar uma onda também, suave, cada um faz o que quer. Mas, assim, o Zudzilla, a Cristal, eu acho que é uma galera nova, que eu acho que, assim, não é tão conhecida. Mas a gente precisa ouvir. Isso. Aí, de Minas, tem o FBC, que eu ouço muito, que eu acho que o FBC, ele deveria ser mais estourado, que o FBC, ele é da banca do Djongo e tal. O Hot Oreia também é bom, que é os caras de Minas. Hot Oreia, bom também. Parei de rap já, senão não vai. Vamos programar uma live que eu vou falar indicações de rap. Eu falei Conexão do Morro? Não, né? Falou. Foi uma das primeiras. Conexão do Morro eu gosto muito. Ou tem uma Conexão do Morro que chama uma música que chama Super Billy. É a música que foi divisora de águas. Super Billy. É boa. Enfim, aí pensando autores, né, e autoras, eu gosto muito eu tô lendo agora o Abdias do Nascimento. O Abdias.
Eu gosto muito do Fanon, Francis Fanon. Gosto Neuza Santos. A Neuza Santos, ela tem um livro que chama Tornar-se Negro, né? As vicissitudes do negro e a ascensão social. E ela vai falar, né? É muito brabo. Aí tem alguns, você querer, eu tenho eles em PDF, posso te mandar, né? Alguns, tipo Fanon e tal. Então, do Fanon você me mandou. Eu acho que eu tenho algumas coisas do Abdias também, preciso achar. Eu tenho quilombismo e o outro. Abdias eu tenho também. Mas aí, se for alguma coisa diferente, aí eu. Sim, não, demorou. Sim. Então, e aí a Neuza Santos tem até relacionado com a forma que eu penso, né? Que a Neuza Santos, ela vai refletir sobre essa questão de quando a pessoa negra, ela começa a ter uma ascensão social, ela começa a frequentar lugares onde a maioria das pessoas são brancas. E aí existe uma pressão, né, da sociedade para essa pessoa embranquecer, sabe? Então, por exemplo, o que as pessoas esperam? Gente, sei lá, a pessoa... O que a pessoa espera do Paulo, professor? Que eu falo mal do funk, né, que é um processo de embranquecimento. Eu tenho que falar mal de determinados ritmos, tenho que, sabe, frequentar determinados lugares. Não, esse lugar aqui, né? Sabe, até mesmo o pagode, né? Quando às vezes as pessoas querem criar ambientes de pagode onde só tem gente bonita. Você já ouviu essa expressão? Gente bonita é esse nome. Já. Até nas gravações, né? Exatamente. Agora. Menos é mais, é muito legalzinho, sem ligar o vídeo. Ligou o vídeo. Legal pra você ouvir, né? Ligou. Porque, olha a diferença. Aí vai ver o DVD do Péricles. O DVD do Péricles é só, tá, né? Mas, enfim, acho que eu já falei muito, né? Mas, sei lá, Neuza Santos, Abdias. Aí tem um cara que me fugiu o nome, que é um livro que eu gosto muito, que chama A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Esqueci o nome do autor, que eu tenho ele, é o... enfim, eu fiz o nome dele. Depois a gente procura. Sim, sim. Aí a Carolina, né, eu gosto muito. Acho que é isso que... Aí tem aquele livro que eu tenho em PDF também, eu posso mandar, que é o Negras Raízes, sabe, do Alex Harley. Tô anotando. Ele é o cara, ele tem a autobiografia do Malcolm X, eu também tenho, posso mandar, né? Ele escreveu a autobiografia do Malcolm X meio que junto, sabe? Aí o Malcolm X morreu, e aí ele terminou a autobiografia do Malcolm X, e ele ficou um tempo pesquisando a família dele, a ancestralidade dele. Tipo, ele foi desde a primeira pessoa da família dele que foi escravizada, e aí o livro todo é contando até chegar nele, assim, é muito louco esse livro, chama Negras Raízes. Né? Eu achei... Nossa, Paulo. Muitas referências. Tudo. Não, depois a gente faz um post e manda pro pessoal tudo certinho. Acho que a Nathalie vai entrar para agradecer. Não sei se o Edson já colocou ela. Oi, Paulo. Voltei aqui para conversar, mas ficaria um tempão aqui, porque acho que você cumpriu a proposta aí, uma fala forte para incomodar mesmo, muito provocativa em vários aspectos. Eu fiz essas perguntas, né, justamente porque eu ajudo a formar professores, né, num curso que a gente tem muitos alunos negros, mas a gente não tem professor formador negro. E hoje a gente precisa pensar todas essas questões do professor negro que vai falar com alunos negros e da onde eu falo, né, para quem eu falo, com base no que eu falo. Então, assim, ainda bem que sua fala veio hoje aqui, então, me suscitou incômodos. Não vamos deixar dormir por muito tempo. Não só isso, mas procurar olhar com mais atenção. Nem atenção, acho que nem essa palavra, né? Mas são questões importantíssimas. Isso tudo que você falou, né? Eu sou professora eu sou formada em física, né? E uma vez uma aluna de mestrado minha, trabalhando com a questão racial mesmo, eu trabalho com questões sociocientíficas e tal. Ela fez uma problematização na história da ciência, né, para que os alunos, os professores que estavam envolvidos procurassem questões raciais na história da ciência.
e eles simplesmente não conseguiram pensar na questão, é uma coisa muito incômoda, né? Sim. Um aluno chegou perto, assim, ele começou a falar sobre a questão da ciência no nazismo, mas, assim, a própria ausência, né, se você não consegue pensar num cientista negro na história da ciência, né, já é um problema. Então, é isso mesmo que você falou, né, isso devia ser tratado simplesmente com naturalidade, assim, né, pensar na própria história da ciência, da onde a gente tira, a própria, uma das pessoas que estiveram aqui na live, a Suena, falou justamente isso. Boa parte da nossa filosofia, boa parte do nosso conhecimento, ele foi construído por pessoas negras, né, muito antes da própria história da Europa, e a gente simplesmente tem um apagamento da história. Né? Posso só falar uma coisa rapidinho, né? É legal você falar sobre isso, né? O conhecimento ser construído por pessoas negras. E aí, eu acho que essa questão que você está fazendo é pensar um pouco antes, né? Tudo mais, como a gente está enxergando a ciência. E, né, o conhecimento, quando a gente pensa conhecimento enquanto África, ele é coletivo, sabe? A gente não patente, sabe? Como que fala? A palavra. Enfim, a gente não pega o conhecimento, a gente não, por exemplo, eu criei, pensei enquanto África, eu crio alguma coisa, eu não dou meu nome para aquilo que eu estou criando, sabe? Porque aquilo não é meu, aquilo é da sociedade. Né? Então, muitas das coisas que foram criadas enquanto África, né, outras pessoas foram lá e deram o nome dela para aquilo, né, e pegaram para elas, e a gente está pensando no conhecimento enquanto, né, coletivo, o conhecimento não é meu, né? Assim, enfim. Quando eu me disponho também a falar essas coisas, eu estou pensando isso, né? São coisas que todo mundo deveria refletir, não é uma coisa que tem que ficar só para mim, né? E também tem que incomodar mesmo, né? Porque mudança, ela parte de um desconforto. Né? Sem dúvida. Então, sua fala hoje foi bem nesse sentido. Eu acho que está alinhado com aquilo que a gente espera, né? Que essas lives aconteçam nesse sentido, né? Se não for para incomodar, a gente nem chama. Né? É para ser assim mesmo. Então, nesse sentido mesmo, eu te agradeço muito, Paulo, né, todas as referências, tudo que você falou, acho que esse empoderamento, né, essa palavra, a força de um professor, né, vir aqui falar essa realidade da escola, que a gente sabe, eu também fui professora da escola pública, a gente vive tudo isso, né, mas como essa fala que incomoda, que causa estranhamento nas pessoas, né, se varre por baixo, se bota embaixo do tapete, se evita falar, mas é o que acontece, é dessa escola que a gente está falando, né? E principalmente assim, quem está te ouvindo são futuros professores, né? São pessoas que vão estar nessa escola e vão enfrentar isso. E a universidade, no fim das contas, né, são as questões que a gente trabalha de forma superficial, né? Por vezes a gente chega lá no estágio, o aluno se depara vez ou outra com essas questões e a gente trabalha isso superficialmente. Né? Esse que é o fato. Né? Mas é disso mesmo que a gente está falando, é dessa escola que a gente está falando. E mais, né, você está falando, como eu te disse, né, no curso em que eu atuo não há professores negros, ou seja, a gente não tem professores negros falando para futuros professores negros que vão lidar com alunos negros, então também tem um apagamento dessas questões no curso que a gente atua. Então, a fala muito importante, né, por mais que essa questão tenha entrado, né, nas diretrizes nacionais para a formação do professor, né, ainda é um problema para ser tratado no ensino superior também. Né? Então, são questões de enfrentamento aí. Então, sua fala mais do que necessária, né, e potente. Acho que a potência da sua fala foi fantástica, Paulo. Então, agradeço muito mesmo, não é à toa que a gente ficou aqui atento, ouvindo cada palavra que você disse, né, com muita vontade de escutar mais e mais e mais. Ficamos com mais vontade, reforçamos o convite, então, para que você venha aí, quando possível, falar pessoalmente aqui com a gente na UFSCar de Araras. Tá? Agradeço também a Letícia por ter te apresentado para a gente, por ter trazido essa fala aqui hoje. Tá? E te esperamos, então, Paulo. Muito obrigada. Boa noite. E continuemos aí as discussões. Obrigada, Letícia. Obrigada ao Edson de novo aí por sempre apoiar a gente aqui nas lives. Obrigada, Paulo, pela participação. É nós sempre, né? Estamos juntos. Mais uma vez, estão aprendendo muito com as pessoas que a gente vem trazendo aí
para as lives, né? Acho que está sendo de extrema importância tanto para nós, enquanto estudantes, quanto para os nossos alunos que assistem e o público que nos segue nas redes sociais, enfim, e também aqueles que te seguem, né, e que vieram assistir a live aqui com a gente, né? Acho que só tem a agradecer mesmo pela importância de estar aqui com a gente, de ter trazido a sua fala, dessas suas vivências, que com certeza vai ser muito parecidas com as minhas, e de outras pessoas negras também que assistiram a live, né? Acho que é isso. Sim, valeu. Obrigado, já agradeci, obrigado. Eu só queria, né, falar mais uma coisa. Eu fico sempre brincando, né, que eu falo muito e tudo mais, mas é que eu acredito, assim, que a palavra realmente tem esse poder. E aí, eu acho que a pessoa que eu conheci, a galera fala que eu emendo um assunto no outro sempre, né? E a pessoa que eu conheci que faz melhor isso é o meu pai, né? Só que, às vezes, as pessoas não param para ouvir ele porque ele não estudou, né? Se a gente vive numa sociedade que disse que, né, para falar precisa ter, né, esses diploma e tudo mais, eu não acredito nisso, mas enfim. Então, eu estou usando, né, esse papel aí para uma coisa que eu acredito. É por isso que eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar, né, que eu acho que é um privilégio também, pessoas parar para me ouvir, aí eu empolgo. Não tenha dúvidas que a gente adorou a sua empolgação. Fale mais, Paulo. Acho que assim que possível, né, a gente vai reconvidar todo mundo que esteve aqui nas lives para falar pessoalmente, né? Acho que assim, nada substitui a interação pessoal. Né? Acho que as pessoas sentem muito menos à vontade para conversar e tal, pelo menos, né, o que a gente sente, assim, nada substitui o tete a tete, né? Essa conversa é infinita, Paulo. Eu acho que cada coisa que você colocou aqui é um universo. A gente precisa, né, entender tudo isso muito profundamente, discutir. Lá no nosso espaço da universidade é fundamental também, né, ter esse lugar, ter esse espaço é fundamental. Então, não vamos finalizar essa conversa, não. Fica o convite aí em aberto. Não precisa terminar aqui. Sim. Que você gosta de falar e a gente quer ouvir mais. Valeu. Mas é isso, gente. Brigadão. Bom final da semana aí para todo mundo. Igualmente. Gente, obrigada por terem assistido. Semana que vem tem mais, então toda semana aí live aqui na página do cursinho. Obrigada, Paulo, de novo, por ter aceitado o convite. Obrigada, Nathalie, a todo mundo que assistiu, os professores, alunos. E é isso. A gente se vê na próxima. Valeu. Até mais. Mais. Tchau.